E o tema da nossa mensagem, a arte da paciência. Porque paciência é uma arte. Quando você vê uma obra de um artista, um grande quadro, uma escultura, assim, isso é uma obra de arte. Ou seja, poucos conseguem fazer. E quando nós falamos de paciência, também poderíamos dizer que é uma arte, não é? Porque tem gente que diz assim, se eu tivesse que fazer uma lista dos meus defeitos, sem sombra de dúvida que em primeiro lugar estaria falta de paciência. Porque tem gente que tem. Tem gente que diz assim, como eu gostaria de ser mais paciente. Como eu gostaria de... porque parece que tudo me irrita. Porque tem gente que é assim. Tem gente que uma pessoa que se aproxima dela já irrita. Alguém na família, alguém no trabalho, um patrão, uma criança ou crianças. Crianças me irritam, barulhos me irritam, cachorros me irritam. E isso é muito problemático. Por quê? Porque a falta de paciência ela é prejudicial para as nossas vidas. Principalmente nas três áreas. Na área física, emocional e espiritual. E eu pergunto para você, você tem paciência? Você é uma pessoa paciente? E eu quero ver com você aqui rapidamente algumas questões, ou vejamos algumas situações, aonde a nossa paciência ela é colocada à prova. E aí você então vai entender se você é paciente ou não. Por exemplo, o que pode testar a nossa paciência? Em primeiro lugar, as interrupções. Interrupções, elas testam a nossa paciência. E algumas vezes elas acabam nos levando a perder a paciência. O que são interrupções? São momentos onde os nossos planos são interrompidos. Você programou chegar na sua casa, fazer uma refeição com a sua família, ter agora o seu momento íntimo com a sua família e toca o telefone. E alguém que você vai ali e quer ficar conversando com você naquele momento. De repente você perde a paciência. Você senta, pega, coloca um canal, um filme que você está querendo assistir, chama a sua família, faz a pipoca, coloca ali um cobertor, começa a assistir filme e liga alguém que quer puxar papo, quer ficar conversando com você. Ou então o vizinho toca a campainha, ele quer ficar conversando com você. É interessante que certo dia, os discípulos de Jesus ficaram impacientes quando eles foram interrompidos. É o que a Bíblia nos diz. Olha só o que diz a história em Mateus 19, versos 13 e 14. Depois trouxeram crianças a Jesus, mas para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha, imagine essa cena. Jesus estava ali sentado, as crianças corriam até Jesus, as crianças pulavam no colo de Jesus. Jesus amava as crianças. Ele disse que o reino de Deus é das crianças. Jesus ali alegre com a criança, Jesus abençoando as crianças, Jesus instruindo as crianças. Meu irmão, o momento mais delicioso é quando nós temos crianças do nosso lado, não é maravilhoso? Você se alegra, você está feliz, você recebe das crianças, você se dobra. E Jesus naqueles momentos, e de repente os discípulos, não, o mestre está desculpado, vai embora, vai para lá, vai para casa, vai com seu pai, vai com sua mãe. O mestre tem mais coisas a fazer. Os discípulos queriam mais Jesus. Os planos dos discípulos eram que talvez Jesus expulsasse demônios, que Jesus curasse enfermos, que Jesus fizesse... Mas de repente as crianças interrompem aquilo que eles haviam projetado. E eles perdem a paciência. E eles vão dizer aqui, não, chega isso, repreende eles. Isso é falta de paciência. Interessante isso. Sabe uma segunda situação que testa a nossa paciência, o nosso nível de paciência, são os transtornos. Diga assim, transtornos. Transtornos são situações inesperadas, ou aquilo que foge do nosso controle. Você imagina, você tem um compromisso em determinado lugar, você se programa, você sai dentro do seu horário, está tudo cronometrado, está tudo planejado para você estar naquele compromisso que é importante, e de repente no meio do caminho você pega um congestionamento.
e você fica travado no meio do congestionamento, e você começa a olhar no relógio, você vê que você não vai chegar a tempo, e é algo importante, talvez uma reunião de negócio, uma reunião familiar, talvez um exame, uma consulta no médico, e você começa a ficar apavorado, porque aquilo foge do seu controle, e você começa a ficar irritado, e aí você tende a perder a paciência. E é interessante que algumas pessoas se transformam completamente em situações de transtorno. Por exemplo, tem maridos que quando tem um compromisso e ele chega atrasado no compromisso porque a mulher demorou para se arrumar, ele vira o Hulk. Ele vira o Hulk. Ele fica verde, ele fica bravo, fica desse jeito. E aí esse é o problema, porque as pessoas ficam. Imagina você procurando uma vaga para estacionar o carro. Isso acontece muito comigo, irmãos. Eu vou ter que confessar aqui, né? Imagina você precisando estacionar um carro, você roda o quarteirão, você está no shopping, você dá 2 voltas no shopping, nada. Você vê o camarada indo para o carro, cheio de mala, já pronto, de bolsas, né, de sacolas. Ele entra no carro, ele liga o carro, você estaciona, um monte de carro atrás, e ele vai checar a caixa de mensagem, vai ver o WhatsApp, vai ver, né? Já viu? Já aconteceu com você ou só comigo que acontece essas coisas? Misericórdia, né? E você ali, um monte de gente buzinando atrás de você, você sabe que ele vai sair, já deveria ter saído, e não sai. E está mandando mensagem no WhatsApp, sei lá, está vendo no Facebook, está vendo tudo que aconteceu, está atualizando ali. Isso tem a tendência de roubar a nossa paciência. Isso nos deixa irritado. Percebe como essas coisas, elas no dia a dia, elas influenciam a nossa paciência. E nós vamos ver o que Deus fala sobre isso. Olha um momento em que uma mulher, ela foi atrapalhada por um transtorno e como Jesus lida com ela. Olha o que diz Lucas capítulo 10, dos versos 40 a 42. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E depois ele vai dizer que Maria ficou aos pés de Jesus, escutando o que Jesus estava ensinando. Imagine esta cena. Jesus estava na casa de Maria e Marta. A Bíblia diz que Marta estava preocupada com os afazeres, estava recebendo o mestre na sua casa. Ela vai para a cozinha, ela vai para o fogão, ela prepara uma comida para Jesus, ela prepara um bolo, ela prepara um café, e ela vai limpar o banheiro, ela vai varrer a sala, e de repente ela fica indignada, transtornada. Porque a sua irmã não fazia nada. A sua irmã sentou-se ao lado de Jesus e começou a receber os ensinamentos de Jesus, palavras de Deus. E agora aquilo vai deixá-la transtornada. Como que ela não faz? Como que ela vai ficar irritadiça? Ao ponto de Jesus ter que dizer para ela: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, ouvir de Deus. E é isso, meu irmão, a irritação de Marta a estava afastando da graça de Deus, a estava afastando da intimidade de Deus. E é perigoso perdermos a paciência, porque de repente Deus tem algo para você, para falar com você, para ministrar sobre a sua vida, mas você está tão irritado, tão impaciente, porque tem gente que fica impaciente no culto. Tem gente que Deus está falando, tem gente que Deus está ministrando, o louvor está sendo ministrado, Deus está operando, Deus está curando, mas tem gente que está irritado. Tem gente que está irritado com o volume, tem gente que está irritado com o horário, tem gente que está irritado com o ar-condicionado, tem gente que está irritado com o irmão do lado, tem gente que está irritado. E é o que ele está dizendo aqui. Tem gente que está sem paciência, está pensando nas coisas de casa, pensando no amanhã, nas contas a pagar, na compra do supermercado, está tão impaciente, e que Deus está falando e ela não está recebendo nada. É o que Jesus está dizendo. Marta, Marta, Maria está recebendo, Maria está sendo ministrada, e você está deixando de receber bênçãos de Deus com as coisas do dia a dia. E isso é muito perigoso. Uma terceira situação que mede a nossa paciência são as irritações. E essas irritações são aquelas do dia a dia.
Aquelas coisinhas pequenas do nosso cotidiano, como eu acabei de dizer, por exemplo, um congestionamento. A qualquer momento, aquilo pode tirar a sua paciência, pode roubar a tua paz, pode te deixar irritado, pode te levar a uma ira. Quando você pega e começa a conversar com alguém, já viu aquelas pessoas que têm a conversa longa, dá volta e não chegam no assunto, você já vai ficando irritado. Fala logo, desembucha, né? Não estava lá, desembucha, mulher, desembucha, varão, né? Mas não. E aí você fica lá dentro, eu preciso cortar a conversa, será que não vai falar? Não vai? E a gente fica naquele negócio, né? Tem gente que fica. Mas é interessante, porque a Bíblia também nos alerta sobre o risco de perdermos a paciência pelas coisinhas pequenas e cotidianas do dia a dia. Ela pode nos levar. Marta estava perdendo a bênção porque ela estava irritada por causa da sua irmã. Ela estava irritada com os afazeres do dia a dia. A Bíblia nos diz uma história de um homem que perdeu uma grande bênção porque ele se deixou irritar pelas coisas do dia a dia. E este homem foi Moisés. Porque a Bíblia diz que os israelitas, os hebreus, eles ficavam tantos anos, anos após anos, se queixando para Moisés. Por que Deus nos trouxe para o deserto? Por que Deus nos tirou do Egito? Por que Deus não dá comida? Por que Deus não dá água? Por que Deus não sei o quê? Por que agora nós vamos morrer? Porque lá no Egito nós tínhamos pepino, lá nós tínhamos melão, lá nós tínhamos alho, lá nós tínhamos... Eles ficaram tanto, aquilo foi acumulando na vida de Moisés. Olha o que acontece. Números capítulo 20, do versos 10 e 11. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Esse texto me ensina que até mesmo os mais calmos como Moisés, eles podem ter a sua crise de irritação. E eles podem vir a perder a paciência. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que existia. Era o homem mais calmo que existia. Mas ele deixou que aquelas gotas de água fossem enchendo o seu copo, que um dia ele transbordou. E tem gente que é assim. Tem gente que é calmo, mas um dia ele explode. Foi o que aconteceu exatamente com ele. As pequenas coisas, todo dia o povo vinha fazer uma reclamação, todo dia o povo vinha, aquela coisinha do dia a dia, até que um dia ele pegou e explodiu. E sabe o resultado da irritação de Moisés? A irritação de Moisés, o povo começou a reclamar. Um dia ele pegou a vara, ele não aguentou, ele tinha uma rocha, e agora não temos, Deus não tem dado comida, Deus não tem dado pão, Deus não tem dado isso. Lá no Egito, agora nós não temos água. Ele pegou, ficou tão irritado, ele perdeu a paciência, ele pegou a vara e ele deu na rocha. E a rocha deu água. Só que qual era a palavra de Deus? Para ele dizer a rocha, para liberar água. Ele, por perder a paciência, ele fere a rocha. E por causa deste ato, dessa desobediência, sabe qual foi a consequência de Moisés? Ele não entrou na terra prometida. E se tinha alguém que tinha o direito de entrar na terra prometida, era aquele homem. Aquele homem tinha. Aquele homem enfrentou Faraó, aquele homem enfrentou a incredulidade do povo, aquele homem conduziu o povo no deserto, aquele homem fez tudo, mas por causa da sua irritação, porque não teve domínio sobre a sua paciência, ele perdeu a maior bênção que ele podia ter, que era entrar na terra de Canaã. Olha o perigo que é nós não temos controle sobre a nossa paciência. Sabe uma outra situação que mede se nós temos paciência ou não? É a inatividade. Diga assim, inatividade. A inatividade. O que é a inatividade? Porque às vezes, a única alternativa que nós temos diante de uma situação, sabe qual é? Esperar. E nós não conseguimos muitas vezes esperar. E nós queremos fazer algo. Nós preferimos fazer algo do que esperar. E olha o que diz então Provérbios 19:2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. O que ele está dizendo? Que há momentos que nós ficamos irritados por não fazer nada. A inatividade. E nós queremos fazer. E aí de repente a gente não consegue ficar parado, a gente faz e nós podemos ser precipitados e pagarmos caro por isso. Por exemplo, quem que consegue ficar tranquilo
numa consulta do médico que você marcou, agendou, chegou no horário e ele atrasa 1 hora para te atender. E aí a sua mente começa, naquela 1 hora. Poxa, mas tá demorando demais. Nesse meio tempo eu já podia ter ido no supermercado, já tinha feito, já tinha ido no banco, já tinha ido na lotérica, já tinha passado não sei o que, já tinha feito não sei o que, e o camarada não veio. Não, quando ele apareceu, eu vou voar no pescoço dele, né? Porque tem gente que fica. Por quê? Você não consegue ficar inativo, parado 1 hora. E aí a sua paciência se esgota. E a irritação toma o domínio da sua vida e do seu coração. Este é o grande problema. Alguém que recebe do médico e diz assim, não, você precisa ficar de repouso na cama. Essa pessoa, enquanto está doente, está com dor, ele fica. Mas terminou, ele não aguenta ficar. Mas como que nós podemos vencer, então, a paciência? Porque ela está dia a dia. Eu tenho certeza que em algum desses momentos que eu passei aí o teste da paciência, você foi pego, né? Você foi pego no sinal vermelho aí agora há pouco, né? Por quê? Porque isso é no nosso dia a dia. Faz parte disso. Mas isso é prejudicial. É prejudicial ficar no trânsito reclamando, é prejudicial ficarmos murmurando, é prejudicial. Mas como vencer? A Bíblia vai nos dar algumas lições. Por exemplo, em primeiro lugar, desenvolva uma nova perspectiva. A Bíblia nos chama a desenvolver uma nova visão diante de uma situação como essa. Por exemplo, acabei de dizer, você está ali numa sala de um consultório, o médico está demorando, ou o dentista, ou quem quer que seja, você demora para ser atendido, você está quase sendo dominado por aquela situação, e quase você está para explodir, você está irritado. O que fazer? Desenvolva uma nova perspectiva. Descubra uma nova maneira de enxergar aquela situação. Veja uma situação em que você pode extrair algo positivo, que você pode crescer, que você pode tirar um aprendizado, que naquele momento você pode ler um livro, naquele momento você pode ali no seu cantinho, mesmo de lábios fechados, fazer uma oração a Deus, interceder por alguém, interceder pela sua casa, interceder pela sua família. De repente você pode, ao invés de ficar irritado, poxa, eu podia estar fazendo compra, eu podia estar no supermercado, eu podia estar na lotérica, de repente você fala assim, Deus, obrigado, porque o Senhor me parou no meio do dia, me está permitindo ter meia hora para eu orar pela minha família, pela minha casa, pelas pessoas que eu amo, pela minha igreja. Olha que lindo, você tem uma nova perspectiva, você olha diferente. É isso que o Senhor diz em Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Diga assim, a tribulação produz a paciência. Ele está olhando de uma perspectiva diferente a tribulação. Tem gente que está dizendo assim, não, a tribulação é ruim, a tribulação vai me matar, não, calma, olha com uma outra perspectiva. Ela produz a paciência. E agora olha o que ele vai dizer, e a paciência, a experiência. Olha o que ele está dizendo, Deus está me testando na minha paciência, e ela está me gerando uma experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o que ele está dizendo, que nós podemos olhar com uma nova perspectiva, um momento de tribulação, um momento de falta de paciência, porque aquilo pode trazer crescimento para as nossas vidas, pode trazer um aprendizado para nós, exatamente como a vida de quem? De Jó. Como nós conhecemos Jó? O Jó é conhecido o quê? Você já ouviu, né? Você precisa ter a paciência de Jó. Não é assim? Isso daí tem a paciência de Jó. Qual que é a paciência de Jó? É que Jó, ele olhou todo um quadro adverso, tudo estava contrário na sua vida, ele havia perdido todos os seus bens, a sua família, seus filhos, sua casa, seu patrimônio, ele tinha perdido a sua família. A esposa olha para ele e diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele soube esperar no tempo de Deus, ele soube tirar daquele quadro adverso, ele tinha algo certo no seu coração, Deus ainda vai transformar em bênção, porque ele vai dizer ainda, eu sei em quem eu tenho crido, e ele vai se levantar a meu favor. Olha o que ele está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, e quem eu creio é aquele que muda, ele faz com que as coisas más se transformem em bênção. Ele estava dizendo, Deus tem como tirar algo melhor dessa situação. E Jó capítulo 42
2 termina de que maneira? Vai dizer assim, as palavras de Jó: eu antes ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos te veem. Olha só, a Bíblia fecha o livro de Jó dizendo que o segundo estado de Jó foi maior do que o primeiro, porque é isso que ele está dizendo. Ele consegue extrair em meio à adversidade, ele consegue olhar a dor de uma nova ótica, ele consegue ver o sofrimento com uma nova ótica, e é assim que nós temos que ver. Quando nós estivermos quase para explodir, naquele momento, enxergue com uma nova perspectiva. Como que nós vencemos a impaciência, a irritação? Como que nós aprendemos a receber a paciência de Deus? Em segundo lugar, busque sabedoria de Deus. Diga assim: Espírito Santo, me dê sabedoria de Deus. Olha que lindo esse versículo, Provérbios 19:11. Olha que lindo. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Vamos ler juntos? É muito lindo. Vamos lá, 1, 2, 3. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. É isso. Está sem paciência? Busque a Deus, peça sabedoria do alto. Você viu o que ele está dizendo? Que a sabedoria do homem está em ter paciência. E olha só o que ele vai dizer: a sua glória é ignorar as ofensas. Sabe com quem que nós temos que aprender? Nós temos que aprender com as ostras. Você sabe qual é a história da pérola? A pérola é o seguinte: uma ostra, ela está no fundo do mar, e de repente ela está fechada, e uma areia consegue entrar, e essa areia ela vai ferindo a ostra, ela vai irritando a ostra, e ela é capaz, a ostra, de transformar aquela irritação em uma pérola. Se ela consegue transformar aquilo que lhe é ruim no momento em algo valioso, em algo precioso, é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: sua glória é ignorar as ofensas, é aprender a reagir às irritações positivamente. Como que nós transformamos as irritações em bênçãos? Como que nós aprendemos a lidar com a paciência, segundo a palavra de Deus em nossas vidas? Em terceiro lugar, aprofunde o seu amor. Diga assim: aprofunde o seu amor. Olha o que diz 1 Coríntios 13:4, o amor é paciente. Diga assim: o amor é paciente. Você está com falta de paciência? Está faltando amor para você. É isso que ele está dizendo. Sabe por que na ilustração que eu dei o exemplo aqui, falando do homem que vira Hulk, que a mulher se atrasa para sair para um compromisso? E sabe por que ele perdoa ela? Porque ele a ama. E aí depois ele vai ter outro compromisso na outra semana, e ela vai atrasar de novo, e ele vai perdoar ela de novo. Aí na outra semana ela vai atrasar de novo, agora é com o cabelo, e aí ele vai perdoar ela de novo, porque ele ama ela. Então, meu irmão, está dizendo que o amor é paciente. Diga assim: o amor é paciente. Ele perdoa e ele suporta, ele aprende aquilo lá, porque o amor é paciente. Ele ama a sua esposa, a esposa ama o marido, então ele aprende a ser paciente com o marido, talvez meio cabeçudo de vez em quando, mas ela aprende, ela ama, ela perdoa. E aí nós então temos que aprender a amar então o nosso médico, que está nos dando um chá de cadeira, amar também a caixa do banco, que também está dando chá de cadeira. Mas é o amor, e ele está dizendo, no amor, né, o amor é paciente. É isso que nós temos que aprender. E em último lugar, para nós orarmos, dependa do Senhor. Diga assim: eu dependo de Deus. A paciência, ela não é simplesmente uma questão de força de vontade. Eu quero ter paciência. Eu quero. Porque cai entre nós aqui. Alguém aqui nunca pediu, né, para Deus ter paciência? Claro que pedimos. Não pedimos. Pedimos situação para lidar com paciência com familiares, paciência no trabalho, paciência na igreja. A gente pede para Deus paciência, isso é natural. Só que a questão é que assim, nós precisamos realmente orar. Porque paciência não é algo que eu decido, eu digo assim, não, eu vou mudar, eu vou ter paciência. Não, é mais do que um ato de vontade, é uma dependência de Deus. Esta é a questão. Por que paciência é um ato de Deus? Não basta querer, não basta ter força de vontade. Porque tem gente assim, eu quero mudar, eu vou mudar, vou ser mais paciente, no outro dia está irritado de novo. Porque é mais do que querer. Porque é um ato de Deus, porque a paciência é um fruto do Espírito Santo. Está lá. Frutos do Espírito Santo, um deles é paciência.
Então não é você querer. Você tem que buscar de Deus, você tem que ter em Deus, porque isso daqui é um dom de Deus, é uma graça, é uma bênção, é uma dádiva de Deus. E aí nós recebemos paciência. Que paciência é essa que é um dom de Deus? Olha lá a história de Noé. Noé esperou 120 anos para estrear a arca. E olha que não choveu e que tempo longo de escassez de chuva. Mas ele suportou porque ele tinha paciência de Deus como fruto do Espírito Santo. E quando chegou ele se alegrou. Nós não vemos ele murmurando. Nós lemos na palavra de Deus, e você conhece de cor e salteado, que Abraão esperou 100 anos para ter um filho. Porque ele teve a paciência de Deus para aguardar o tempo da promessa de Deus se cumprir. A Bíblia diz que Caleb esperou pacientemente 45 anos para herdar sua porção na terra prometida, porque ele tinha esse fruto do Espírito Santo. E olha só o que diz Salmo 37:7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Mas olha a parte A. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Meu irmão, creia, Deus nunca chega atrasado. Deus não chega nem antes nem depois. Deus chega na hora exata, na hora perfeita, na hora maravilhosa. Deus é perfeito, que Ele está dizendo: descansa no Senhor e aguarde com Ele com paciência. Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Nós temos que aprender a ter paciência, a depender de Deus. Não acontecer porque não era para acontecer, não chegou ainda porque não era para ter chegado, porque na hora que Deus determinou vai chegar e nem o diabo pode impedir. Nesse tempo que eu faço, descansa no Senhor, confia no Senhor, se alegre no Senhor, seja feliz, seja abençoado. E quando a irritação tentar tirar você do caminho do Senhor, você diga: arreda-te de mim, Satanás, porque não chegou, mas no tempo certo Deus vai cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Meu irmão, creia, Deus deseja que confiemos nele mais que qualquer coisa. A paciência é uma evidência da vida de um crente que confia no Senhor. A paciência é uma evidência daquele que confia no tempo certo do Senhor. Minha irmã, você está assim, por que você não está desesperado porque não aconteceu? Porque eu confio no meu Senhor e no tempo certo vai acontecer, em nome de Jesus. Ah, mas a porta não abriu faz tanto tempo, e você ora, você jejua, você faz isso, não tem problema. A porta vai abrir no dia que o Senhor Ele vai ordenar a bênção, amém? Enquanto não abrir, não tem problema não. Ele tem concedido o pão de cada dia na minha casa, na minha família, e eu espero com paciência no Senhor. Exatamente como Davi, é lindo. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você pode dizer assim: esperarei com paciência no Senhor, porque Ele se inclinará para mim e ouvirá o meu clamor. Você crê nisso? Então dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus.